Sejam muito bem-vindos para mais uma aula! Eu sou o seu professor Chacal e a aula de hoje é sobre camadas da atmosfera. Senhor, senhora, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos começar! Atmosfera! Ela é formada pelo conjunto de vários gases. Observe em verdinho. Gás nitrogênio, 78%, gás oxigênio com 21%, o segundo maior gás em concentração em nossa atmosfera, e o gás carbônico, chegando a 1%. E existem também outros gases, como por exemplo o gás nobre, eu tenho também o vapor d'água, que nada mais é que a umidade relativa do ar, certo? E etc. Todos esses gases se mantêm presos no planeta Terra graças à ação de uma energia chamada força da gravidade. A nossa atmosfera também serve como escudo protetor. Você acredita nisso? A atmosfera também funciona como um escudo contra os raios ultravioleta do Sol e também contra os meteoros que adentram em nosso planeta. Sim, meu senhor e minha senhora, a atmosfera também nos protege de inimigos naturais. Que demais! A nossa atmosfera é dividida em camadas. Exosfera, a camada mais externa, onde temos a maior altitude. A termosfera, a mesosfera, que meso significa meio, então ela é a nossa camada da atmosfera que fica na metade. Nós temos depois a estratosfera e aquela que nós vivemos, aquela atmosfera onde nós estamos residindo hoje, que é a troposfera, onde nós temos a menor altitude. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. É a porçãozinha da atmosfera onde nós moramos. Ela concentra a maioria dos gases da atmosfera. O gás oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e etc. E concentra quase todo o vapor d'água que está também presente na nossa atmosfera. Essa camada da atmosfera chega a quase 18 quilômetros de altura. Ela é maior na linha do Equador e menor nos polos. E ela concentra também a maioria dos eventos atmosféricos que nós conhecemos. Chuva, nuvens, neve, poluição do ar, os aviões trafegam também nessa camada da atmosfera, os balões e etc. Troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra. É nela onde nós moramos, ok? Ela tem entre 10 e 17 quilômetros de altura e é onde nós encontramos todos os gases que nós usamos. O oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, o vapor d'água e etc. É nessa camada da atmosfera também onde nós temos os eventos climáticos que conhecemos. Chuva, neve, vento, beleza? É onde nós temos os aviões também percorrendo o céu. Tudo bem? Aprendeu? Show! Estratosfera é a segunda camada mais próxima da superfície. Isso sim, meu amigo, minha amiga, é a segunda camada de atmosfera. Ela é rica em gás ozônio, e isso mesmo, a molécula de O3, que é responsável por uma coisa muito importante no nosso planeta chamada camada de ozônio, que é o nosso protetor contra os raios ultravioleta do Sol. Senhores e senhoras, a estratosfera é a segunda camada da atmosfera, logo acima da troposfera, beleza? O que nós temos que saber é nessa camada de ar que está a camada de ozônio. Sim, senhoras e senhores, aquele gás que vai impedir o raio ultravioleta do Sol, o UVA, UVB, UVC, de chegar até nós aqui na superfície da Terra. Beleza? Obrigado, camada de ozônio, por nos proteger e ela fica na estratosfera. Não se esqueça.
Mesosfera! Como o próprio nome já diz, é a camada da atmosfera que fica intermediária, é a que fica no meio, porque mesos significa meio. Ela fica entre a estratosfera e a termosfera. Na mesosfera, nós temos a menor temperatura da atmosfera. Você acredita nisso? É onde nós podemos chegar a uma temperatura inferior a 90 graus centígrados. Senhores, é também a mesosfera quem nos protege. Nos protege de quem? Dos meteoros que adentram na nossa atmosfera. É na mesosfera que esses meteoros vão entrar em combustão. Isso mesmo, eles pegam fogo. Obrigado, mesosfera, por nos proteger desses corpos celestes que, variavelmente, acabam caindo no nosso planeta. A mesosfera é a camada da atmosfera que fica no meio, porque mesos significa meio, beleza? O que vai acontecer nessa camadinha é onde os meteoros que entram aqui na atmosfera do planeta Terra vão pegar fogo, onde eles vão entrar em combustão. Você sabe de astronomia, certo? O asteroide está no espaço e quando ele é atraído pela gravidade da Terra, adentrando na nossa atmosfera, ele se transforma num meteoro e ele irá encandecer, ele irá pegar fogo aonde? Na mesosfera, ok? Termosfera! Também conhecida como ionosfera, porque existem muitos átomos livres nessa camada da atmosfera. Esses átomos livres, eles facilitam a comunicação via rádio. É, meu amigo, minha amiga, aquela comunicação via rádio AM e FM, ela é conduzida pelo planeta inteiro através dessa camada da atmosfera, ok? E estes átomos livres também reagem com a radiação solar, provocando efeitos maravilhosos, efeitos visuais que nós observamos no Polo Norte, chamado Aurora Boreal, e no Polo Sul, chamado Aurora Austral, ok? Nesta camada da atmosfera é onde se encontram os satélites. Senhores e senhoras, a termosfera vem acima da mesosfera, é a nossa quarta camada da atmosfera, certo? Tá contando aí, né? Então, o que acontece nela? Ela é rica em átomos livres, ela é uma camada muito rarefeita da nossa atmosfera, tudo bem? Onde você vai ter muitos átomos ionizados, muitas cargas elétricas que vão facilitar a propagação de ondas de rádio. As ondas de rádio AM e FM que nós ouvimos são transmitidas, elas são levadas por esses átomos livres da termosfera e se espalham pelo planeta Terra inteiro. Tudo bem? E também você vai ter muitos efeitos visuais conhecidos como aurora boreal lá no hemisfério norte e aurora austral lá no hemisfério sul, que são espetáculos de luzes que você consegue observar no céu noturno, beleza? Podemos esquecer também que na termosfera é onde você encontra a maior temperatura de todas as camadas que envolvem o planeta Terra. A temperatura pode chegar até 2.000 graus centígrados, meu amigo e minha amiga, colaborando para a manutenção da temperatura do planeta. Sabia disso? A termosfera também é onde ficam os satélites. Tudo bem? Eles vão ficar ali para estar transmitindo os sinais lá do espaço de outros satélites para a Terra e da Terra para outros satélites. Tudo bem? Exosfera! É a camada de ar mais alta do planeta Terra. É nessa camada de ar que nós podemos encontrar o quê? A Estação Espacial Internacional e outros satélites orbitando o nosso planeta. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de gases. E é nessa camada da atmosfera onde encontramos a menor concentração de gases. Onde nós observamos alguns gases como hidrogênio e hélio que acabam indo para o espaço. Atenção! Existem, alguns trabalhos, algumas apresentações que dizem que a maior temperatura é encontrada na termosfera. Mas na realidade, essa maior temperatura, que pode chegar até 2.000 graus centígrados, está no limite entre a termosfera e a exosfera, ok? Então, na minha opinião, você que escolhe, ou você atribui à exosfera a maior temperatura da camada da atmosfera, ou você atribui à termosfera, ok? Fica à vontade.
E a última camada da atmosfera chama-se exosfera, que é a camada mais externa, aquela que está em contato com o vácuo do espaço. Lá você encontra muito pouco gás, algumas moléculas de hidrogênio e hélio, e lá que se encontra a Estação Espacial Internacional e outros satélites que estão a maior altitude. Beleza? E acabou! Pergunta! Senhores e senhoras, qual é a camada da atmosfera onde nós vivemos? Onde estão todos os efeitos climáticos que nós conhecemos? Onde os aviões voam, os balões flutuam? Onde você, garota e garota, onde você empina a pipa? Qual é o nome? E tá bom! Se você respondeu troposfera, você acertou, que é a camada inicial da nossa atmosfera, onde você tem uma altitude de 10 a 17 quilômetros e onde se concentram a grande maioria dos gases que nós usamos para viver. Beleza? E onde ocorrem todos os efeitos climáticos que nós temos por aí. Chuva, neve, vento e etc. E fim! Chegamos ao final da nossa aula sobre as camadas da atmosfera. Espero que você tenha entendido. A aula foi bem direta e bem resumida. Espero que, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva. E até mais!